Eu vou ler, os irmãos acompanham, cada um na sua Bíblia. Logo após nós vamos estar orando ao Senhor, para que Deus continue falando conosco, né, irmãos? Está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vamos orar? Grande Deus e Pai, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos nesta noite em tua casa mais uma vez, para adorarmos ao Senhor, para exaltarmos e engrandecermos o teu santo nome. Ah, meu Deus, e nesta noite aprendermos juntos mais uma vez na tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, tenha de misericórdia de nós. Só o Senhor sabe, ó Deus, como cada um de nós estamos nesta noite. Só o Senhor sabe, ó Deus, como cada um de nós chegamos aqui nesta noite. Mas eu quero pedir ao Senhor neste momento, ó Pai, independente, ó Deus, das nossas circunstâncias do viver, as lutas e adversidades que passemos, que nesta noite, ó Deus, não venhamos permitir com que isso, ó Deus, venha nos impedir de ouvir com atenção e assim sermos abençoados pela tua palavra. Por isso, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor neste momento, venha, Senhor, sobre o nosso coração nesta hora. Ah, Senhor, acalma, Senhor, a nossa alma aflita. Traz paz, Senhor, para as nossas vidas neste momento. Oh, meu Deus, aquela que entrou aqui, quem sabe, meu Deus, inquieta, preocupado, que nesta hora, Senhor, neste momento de oração, pelo poder do Teu Espírito Santo, a Tua paz, Senhor, possa, aleluia, penetrar, Senhor, em nossas vidas, e que nós possamos assim, pelo poder do Senhor, nesta noite, sermos, ó Deus, acalmados no nosso espírito. Ah, meu Deus, apazigua, Senhor, agora, aleluia, o nosso coração, e assim, meu Deus, como a terra boa que recebe a semente, e assim, meu Deus, esta pode germinar e produzir os seus frutos, que o nosso coração esteja neste momento pelo Senhor da mesma forma preparado para receber, meu Deus, a tua palavra, e que esta palavra nesta noite possa, Senhor, operar o efeito em nossas vidas para a glória do teu santo nome. Usa-me, Senhor, segundo a tua infinita graça e misericórdia, dá discernimento, ó Deus, aos que aqui estão, para que ouvindo compreendam a tua palavra, e assim, meu Deus, que nada e nem ninguém venha nos impedir, ó Deus, de receber a tua palavra nesta noite, mas que esta possa encontrar guarida dentro das nossas vidas. Pai, repreenda, portanto, ó Deus, toda oposição à tua palavra nesta noite. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que caia por terra agora toda distração. Ah, meu Deus, que nada, Senhor, venha, meu Pai, se impor entre nós e ti, e que nesta noite nós sejamos, pela tua infinita graça e bondade, abençoados pelo Senhor. Esta é, meu Deus, a minha oração, agradecido ao Senhor, ó Deus, por aqui estarmos nesta noite, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar. Graças a Deus, irmãos. Chegamos à conclusão do estudo que hoje, fazendo a terceira quarta-feira, que estamos meditando nele, sobre o tema guarde o teu coração. Para darmos sequência hoje, vamos rever brevemente aquilo que já até aqui estudamos e aprendemos juntos dentro desse tema, guarda o teu coração.
Nós vimos na quarta-feira retrasada o porquê devemos guardar o nosso coração. Nós vimos que Deus, quando Ele olha para nós, Ele contempla o nosso coração, que na conversão se tornou um novo coração, pois pelo pecado o nosso coração foi contaminado, foi corrompido, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, de forma que as nossas intenções, decisões, as nossas ações em um todo se tornaram mal, corrompidas por causa do pecado. Mas quando nos convertemos a Jesus Cristo, nós aprendemos aqui que nós recebemos este novo coração. Nos tornamos nova criatura e tudo, incluindo o coração, se fez novo. De forma que o Espírito de Deus passou a habitar no nosso coração, produzindo assim o seu fruto, de forma que as nossas intenções, nossas decisões e as nossas ações hoje são direcionadas, guiadas pelo Espírito de Deus. E este coração novo, este coração regenerado, ele precisa ser guardado. Vimos sobre o que ou de que devemos guardar o nosso coração. Citamos dentre tantas coisas as mentiras. Precisamos guardar o nosso coração das mentiras, do engano do diabo, que assim tenta nos desviar da presença do Senhor, corrompendo novamente o nosso coração, levando-nos novamente a tornarmos aí escravos do pecado, um coração endurecido, afastado do Senhor. Portanto, vimos que precisamos guardar o nosso coração das mentiras do diabo. Vimos também que precisamos guardar o nosso coração das tentações. Amém? Das tentações. Vimos que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Há em nós ainda, apesar deste coração restaurado, regenerado, a natureza pecaminosa, e portanto nós somos tendenciosos ao pecado. E por isso precisamos guardar o nosso coração das tentações que vêm contra as nossas vidas, nos induzindo, nos provocando ao pecado e assim levando-nos a desviar e a nos afastar do Senhor. E aí paramos aqui, e para você que tem aí as imagens e vai estar acompanhando através dela, a figura de número 9, nós vamos dar sequência falando sobre o terceiro mal pelo qual nós precisamos guardar os nossos corações, a saber, as maldades. E quando eu falo de maldades, eu estou aqui incluindo os sofrimentos, as crueldades, todo tipo de mal, de males que nós muitas vezes enfrentamos. Esses males que vêm sobre as nossas vidas, muitas vezes levam-nos a ter alguns pensamentos equivocados, pensamentos errados, pensamentos estes que o diabo, nosso adversário, muitas vezes aproveita para assim tentar nos afastar do Senhor. Estamos estudando neste trimestre o livro de Jó e estamos vendo como as aflições e as adversidades da vida, elas mexem conosco, mexem com o nosso psicológico, mexe com o nosso ser de uma forma em geral e leva-nos muitas vezes a questionar, a indagar, a duvidar muitas vezes, e estes males que enfrentamos é para nós mesmos,
não é porque somos cristãos que estamos isentos aos males. Estamos aprendendo isso na escola dominical e por isso eu não vou me aprofundar muito aqui neste sentido da mensagem. E se você não é frequente, na escola dominical, cabe aqui aproveitar para fazer a propaganda da escola, Tem sido uma bênção. Graças a Deus temos tido uma boa frequência em todas as classes. E Deus ele tem abençoado a gente de uma forma muito linda, muito bonita, tem abençoado o Senhor aqui na nossa escola dominical. Então, se você ainda não é um frequentante, um aluno, aproveite, apesar de estarmos terminando já o ano e também o trimestre, mas inicie-se agora, não espere o ano que vem não. Mas faça um propósito para que ano que vem você possa de repente ser frequente, ser assíduo, porque através da escola dominical nós aprendemos muito a palavra do Senhor. Então as lutas e as adversidades, irmãos, elas são para nós. Não é o fato de sermos cristãos que estamos isentos delas. É tão verdade que Jesus ele vai dizer, olha, no mundo tereis aflições. Porém Jesus ele nos disse mais, ele diz, olha, mas tende bom ânimo. Sofremos, irmãos, e precisamos guardar o nosso coração dos sentimentos, dos pensamentos que por causa destes males que muitas vezes nós enfrentamos, surgem em os nossos corações. E aí, na figura de número 9, os que estão acompanhando, nós temos aí algumas referências. A primeira referência é em Deuteronômio, capítulo 31, aonde nós vemos o Senhor deixando para o seu povo uma promessa que vai se repetir no livro dos Hebreus, no Novo Testamento. Qual promessa, pastor Romário? A promessa do Senhor que diz, não te deixarei, nem te desampararei. Em meio aos males, em meio às aflições, em meio às lutas, somos tentados a pensar que o Senhor se esqueceu de nós. Somos tentados a pensar que o Senhor nos deixou. Somos tentados a pensar que o Senhor não está ouvindo mais a nossa oração. E o inimigo aproveita destes pensamentos, o inimigo aproveita deste sentimento, muitas vezes, de frustração e decepção, pelo fato de sermos fiéis e buscarmos ao Senhor, e agora, apesar de tudo isso, estarmos enfrentando e vivenciando os males na nossa vida, para tentar nos fazer afastar do Senhor. O Senhor me esqueceu, o Senhor não me ouve, onde está o Senhor? Muitas vezes usa o inimigo, as pessoas, para nos afrontar com tais palavras, como usou o próprio Jó, quando ele mesmo vai dizer, que quando as pessoas começam a dizer, aonde está o teu Deus? Então ele começou a querer até mesmo ali não ter nascido. Mas nós precisamos, irmãos, lembrar desta promessa do Senhor. Ele prometeu não nos deixar, nem nos desamparar. E Deus, igreja, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Glória! Nos momentos de alegria, Deus está conosco. Nos momentos de vitória e de bonança, Deus está conosco, mas nos momentos de luta, de tristeza, de lágrimas, de aflição, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, mas Ele também está conosco, e pela presença dEle conosco, podemos estar confiantes, podemos estar seguros que a prova vai passar, a luta vai passar, a adversidade vai passar, e nós glorificaremos e exaltaremos o nome do Senhor. Mediante aos males que sofremos, somos tentados, irmãos, a pensar que não vale a pena ser fiel. Aí na imagem que os irmãos têm, há uma referência, o Salmo 73, aonde fala-nos sobre Asaf. Asaf, ele começou a observar a prosperidade do ímpio, o quanto o ímpio, apesar de toda a sua impiedade, a sua vida dissoluta, afastada do Senhor, vivia esplendorosamente, com festas e se alegrando.
Enquanto ele, Asaf, guardando a sua justiça e retidão diante do Senhor, sofrendo males e provações. Asaf, então, pensando assim, aonde ele mesmo vai dizer: em vão tenho sido eu fiel, em vão tenho guardado eu os mandamentos do Senhor. Os seus pés quase se desviaram dos caminhos do Senhor. Nos meios ou nos momentos de aflições, de lutas, mediante aos males que muitas vezes nós sofremos, somos, irmãos, tentados a pensar que não vale a pena ser fiel. Quantas vezes, sendo fiel na obra do Senhor, somos criticados. Quantas vezes, buscando ser fiel e íntegro a Deus, mediante ao chamado dele em nossas vidas, somos caluniados, somos mal interpretados, e mediante a estas coisas, muitas vezes pensamos: não vale a pena. Não vale a pena, Senhor. Mas, queridos, Asaf deixa-nos uma grande lição, porque ele continua, após expressar este mal no qual ele quase se deixou levar por ele vai dizer: até que eu entrei no santuário do Senhor. Asaf vai dizer que quando ele entra no santuário do Senhor, quando ele entra então na presença de Deus, ele vai compreender o que, pastor Romário? O fim dos ímpios, mas o fim daqueles que perseveram em viver a sua vida na presença do Senhor. O ímpio, como a erva passa, e ele logo, como mesmo Jesus vai dizer, como a palha será queimado no fogo, mas aquele que persevera em viver a sua vida diante do Senhor, ele alcançará a vida eterna, uma vida na presença do Senhor, para todos sempre, na alegria, na paz, na presença da glória do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale a pena, irmãos. Às vezes somos tentados a pensar que não, mas vale a pena. Viu? Talvez eu estou falando aqui nesta noite para alguém que está assim. Apesar de toda a sua fidelidade, integridade diante do Senhor, quantos males tem sofrido, né? Mas Deus fala contigo nesta noite, através desta mensagem: ei, vale a pena, porque tu terás a tua recompensa. Aleluia. Deus te recompensará. Seja perseverante, meu irmão, seja perseverante, minha irmã, até o fim, e tu serás recompensado pelo Senhor. Ainda a respeito, irmãos, destes males que sofremos e dos pensamentos e sentimentos que por conta destes muitas vezes surgem dentro de nós e pelos quais precisamos guardar o nosso coração. Está, irmãos, o pensamento de que não somos importantes, que não temos valor. Quantas vezes, irmãos, nesses momentos de aflições, de lutas, o pastor não vai nos visitar, o nosso líder, a nossa líder do departamento não vai nos visitar, a igreja não vai lá, e aí nós somos tentados a pensar: ninguém me dá valor, eu não tenho importância para aquela igreja. Talvez eu falo aqui para alguém que nunca passou por isso, mas saiba você que nunca passou por isso, que isso é comum, que isso acontece muito entre nós. Pessoas que por conta de circunstâncias adversas na vida sentem-se fracos, desanimados, e muitas vezes começam a se afastar da congregação e esperam uma visita minha e tua, e muitas vezes não recebe, e por não receber começa a pensar que não tem valor, que não tem importância para a igreja. Mas aí temos uma referência, quando Paulo escreve aos Coríntios, e aí ele vai falar sobre o corpo, dizendo que assim como um corpo é a igreja do Senhor, no qual cada um de nós somos os seus membros em particular. E aí Paulo vai dizer que assim como no corpo
cada membro é necessário. Cada membro, por menor que seja, ou por que talvez pareça o mais insignificante, ele é necessário. Ele é importante para o corpo, e que quando falta no corpo, por mais que o corpo continue ali no seu desenvolver, ele operará da forma, digamos assim, com deficiência, porque está faltando-lhe um membro. Assim somos nós para o Senhor, assim somos nós na igreja de Cristo. Apesar, irmãos, das nossas fraquezas, limitações e deficiência, somos necessários, somos importantes. Precisamos entender isso, que cada um na função, no talento, no dom que recebeu do Senhor, ele é necessário para a igreja, ele é importante para a igreja local ao qual serve. E por isso não deixe, guarda o teu coração destes pensamentos, destes sentimentos que por conta destas circunstâncias da vida muitas vezes vêm sobre as nossas vidas. Precisamos guardar o nosso coração das mentiras, das tentações e desses pensamentos e sentimentos, por conta desses males, muitas vezes querem nos prender e nos levar a distanciarmos dos caminhos do Senhor. Agora, queridos, para encerrarmos este estudo, nós veremos sobre como. Até aqui falamos sobre o que, sobre de quê, mas a partir de agora nós vamos ver sobre como. Como guardar o nosso coração. Como proteger o nosso coração. Como conservar o nosso coração nesta pureza, nesta bondade, para que o Espírito de Deus, irmãos, permaneça em nós, para que quando Deus ele olhe para nós, ele se agrade de nós. Eu citei aqui, e eu repito nesta noite, para que assim como quando Abel trouxe a sua oferta, ele foi aceito por Deus, e sendo ele aceito por Deus, a sua oferta também foi recebida pelo Senhor. Não adianta, irmãos, por mais que nós tentemos prestar um culto agradável, um culto correto, um culto perfeito, se nós, em o nosso coração, no nosso interior, não formos agradáveis ao Senhor, o louvor entoado não será aceito por Deus. A oração fervorosa não será ouvida por Deus. A mensagem bem preparada e corretamente ministrada dentro das técnicas de oratória que se possa ter, não fará efeito, porque primeiro Deus ele olha para o nosso coração. Portanto, como? Como é o principal? Como guardar o nosso coração? Como proteger o nosso coração? E aí na figura de número 10, nós temos aí a primeira forma pela qual nós podemos guardar o nosso coração. Tem aí o desenho, de um coração e dentro dele a imagem da Bíblia Sagrada. Isso é uma forma figurada para ilustrar que o nosso coração precisa ser protegido com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar no meu e no teu coração. A palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade que nos protege contra as mentiras do diabo. Ela é a verdade, irmãos, que nos protege contra o engano de Satanás. Precisamos lembrar que foi através da palavra que Jesus Cristo ele venceu a tentação no deserto. Através da palavra nós vencemos as tentações, nós vencemos os convites para pecar, conseguimos resistir a estes convites atraentes, sedutores,
que vem de encontro aos desejos pecaminosos que há no meu e no teu interior, é através da palavra do Senhor. Por isso há aí uma referência, eu gostaria de ler com os irmãos, Salmo 119, eu gostaria de pedir uma irmã, dentre jovem, adulto, uma irmã, Salmo 119, verso 11, leia para mim, por favor, essa referência bíblica, Salmo 119, verso 11, depois o irmão abre em Josué, capítulo 1, versículo 8. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, irmãos, precisa estar guardada no nosso coração. Veja que o salmista vai dizer, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, irmãos, nos dará a proteção, como disse, das mentiras, das tentações, para que nós não pequemos contra o Senhor. O irmão que encontrou Josué, capítulo 1, versículo 8, por favor. Onde está? Vamos, irmãos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não aparta o livro desta lei. Antes medita nele. Como? Como guardamos o nosso coração com a palavra? Como protegemos o nosso coração, escondendo nele a palavra, meditando nela de dia e de noite? O salmista, certa feita, vai exclamar, no Salmo 119 mesmo, ó, quanto amo a tua lei! Ela é a minha meditação todo dia. Precisamos, queridos, ter o hábito de ler e meditar todos os dias na palavra do Senhor. Se é ela que protegerá o nosso coração das mentiras, das tentações, precisamos então todos os dias meditar nela. Meditar, irmãos, é ler e procurar compreender de forma aplicável a mim a palavra do Senhor. É ler todos os dias a palavra do Senhor, perguntando e assim procurando responder a pergunta: o que esta palavra quer dizer para mim? Há, irmãos, obviamente algumas regras, Porque eu não posso entender a palavra segundo a minha própria vontade, mas eu preciso compreendê-la dentro de todo o seu contexto. E é por isso que é importante este momento, o momento de sentarmos para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Não só no culto de quarta-feira, mas como eu disse, na escola dominical. Porque na escola dominical estamos aqui juntos para podermos estudar a palavra do Senhor. Primeira forma sobre como guardar o nosso coração, protegendo ele com a palavra, meditando nela todos os dias, para que assim possamos vivê-la, possamos colocar em prática aquilo que ela nos ensina. Segunda forma está aí na figura de número 11. Nesta figura nós temos aí a imagem do coração, e dentro dele duas mãos, como que uma expressão de oração. A segunda forma pela qual nós podemos proteger o nosso coração da mentira, das tentações, desses pensamentos que nos cercam mediante a esses males que todos nós vivenciamos, é orando ao Senhor. Há uma referência bíblica, eu gostaria de ler com os irmãos, Filipenses capítulo 4,
versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai nos dar um ensinamento sobre a importância desta oração. Filipenses 4, 6 e 7 está escrito assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, irmão, que coisa linda, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Através da oração, nós somos alcançados com a paz de Deus. Através da oração, a paz de Deus, ela vem sobre a nossa vida. E a paz de Deus, ela guarda os nossos corações, ela guarda os nossos sentimentos, ela nos guarda, irmãos. Por isto, para mantermos o nosso coração protegido destes e de muitos outros males que nos atacam, tentando nos desviar e corromper-nos diante do Senhor, está a oração. E aí, irmãos, nós temos o salmista, no Salmo 55, é a outra referência que está aí, verso 17, dizendo: pela manhã, de tardezinha e ao meio-dia, eu orarei ao Senhor. Daniel também, no seu livro, no capítulo 6, versículo 10, vai registrar que Daniel tinha o costume de por 3 vezes ao dia orar ao Senhor. Irmãos, precisamos entender isso. Se a paz de Deus guarda o nosso coração, precisamos, irmãos, nos aplicar à oração. Porque escuta, entenda, no texto que lemos de Filipenses, esta paz que guarda o nosso coração vem sobre nós através da oração. Não estejais inquietos, mas o que Paulo vai dizer: em tudo sejam, porém, as vossas petições conhecidas do Senhor, por toda oração e súplica, velando nela com ação de graças. E aí ele vai dizer: e a paz de Deus, é como se fosse um condicional, é como, irmão, se fosse uma condição para que esta paz que excede todo o entendimento possa guardar os nossos corações. É como se a condição fosse: ore ao Senhor, tenha uma vida de oração. E entendendo isso, irmãos, precisamos seguir o exemplo de Davi, precisamos seguir o exemplo de Daniel, e termos uma vida habituada, acostumada na oração. E assim, irmãos, o nosso coração estará protegido. Porque na vida do homem, de uma mulher, de oração, a paz de Deus está guardando este coração. A paz de Deus está reinando e guardando esses sentimentos, de forma que este coração está protegido dos males que o cercam. Precisamos valorizar a oração. Às vezes estamos habituados a orar só quando estamos precisando de algo. Mas quando nós entendemos, por exemplo, isso, que uma forma de mantermos o nosso coração protegido é termos uma vida de oração, então entendemos, irmãos, que a oração não é só quando estamos precisando de algo, mas a oração, ela deve fazer parte da nossa vida. Talvez você já usou uma expressão, já ouviu, uma expressão que diz assim: assim como o ar, o respirar, o fôlego é necessário para o físico, para o corpo físico, assim também é a oração para a alma.
Irmão, sem o ar, sem o respirar, ninguém sobrevive. Nessa expressão é como se estivesse dizendo: sem oração é impossível sobreviver espiritualmente. Porque aquele, irmãos, que não tem uma vida de oração, ele se torna, irmãos, um alvo fácil para o inimigo. Precisamos guardar o nosso coração através da oração. Terceiro e último aí ponto, na figura de número 12, nós temos um coração aí, irmãos, com alguns olhos bem abertos, representando assim, irmãos, a vigilância. Como manter o nosso coração protegido, como manter o nosso coração guardado. Não basta conhecer a palavra, meditar na palavra, ter uma vida de oração, mas também é indispensável ter uma vida de vigilância. Jesus, irmãos, ele vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Todos nós, irmãos, somos tentados. Todos nós, irmãos, seremos tentados. Mas quando temos uma vida de meditação constante da palavra, quando temos uma vida de oração constante, e sobre tudo isto mantemos uma vida de vigilância, nós seremos vencedores em meio às tentações para a glória do Senhor Jesus. Estar vigilante, irmãos, é estar atento. Estar vigilante é estar apercebido. Jesus vai dizer por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne, no sentido da natureza pecadora que está em nós, ela é fraca, ela é tendenciosa ao pecado, ela pende para o pecado. E se nós sabemos disso pela palavra do Senhor, se Jesus nos ensinou isto, precisamos, irmãos, estar atento a todos os laços, a todos os meios, a todas as formas com que sorrateiramente o inimigo nos tenta, irmãos. Mas o crente que é vigilante, o crente que está atento, o crente que anda, irmãos, apercebido, examinando tudo, julgando tudo, ele não é enganado pelo inimigo. Oh glória! Irmãos, isso é um alerta para nós. Nós precisamos, irmãos, estar vigilantes, até mesmo na igreja, quando a palavra está sendo ministrada, porque nós não podemos, irmãos, aceitar ou receber qualquer coisa. Muitas vezes, irmãos, alguém pode estar ministrando, e Jesus Cristo, ele diz: olha, acautelai-vos dos enganadores. E muitas vezes, irmãos, esta ministração possa estar sendo carregada de mentira e engano, mas aquele crente, aquela crente que é vigilante, ele está atento, ele está percebido, e ele julga tudo, e ele retém, ele absorve, ele recebe para si apenas aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso. Talvez você já ouviu uma ilustração dizendo que nós precisamos ter 2 bolsos. Já ouviu? Um deles deve estar furado, porque aquilo que você ouvir que não te serve, põe nele. Um dia alguém me disse assim: ô pastor Romário, mas por que ao invés de pegar e pôr nele, eu simplesmente não rejeito? Né? Alguém pode pensar: por que eu simplesmente não rejeito? Por que eu tenho que pegar? E eu expliquei da seguinte forma, pensamento meu, irmãos, viu? Por educação. Por educação, irmãos, a gente muitas vezes não bate de frente com alguém. Por educação, a gente não levanta a mão e diz: ei, pregador, isso que você está falando está errado. Educação. Então, por isso precisamos ter bolso furado. Porque por educação vamos ouvir, e muitas vezes ouvir em silêncio.
mas precisamos descartar aquilo e não colocar aquilo na nossa vida. Precisamos ser vigilantes, igreja. O mundo jaz no maligno. O crente vigilante, irmãos, ele examina. É interessante que a Bíblia vai nos dizer, irmãos, para julgar. O crente, irmãos, se ele é vigilante, até mesmo quando alguém vem falando em profecia para ele é vigilante. Ele julga, não a pessoa. Deus usou, irmãos, até uma jumenta. Não significa que Deus vai usar a jumenta, porque não, hoje Deus ele usa a sua igreja. Viu? Ele usa a sua igreja, e até na grande tribulação, quando essa igreja subir ao encontro do Senhor, Deus terá as suas testemunhas para dar a sua palavra. Deus usou no passado uma jumenta, hoje Ele usa a sua igreja. Mas o crente que é vigilante, irmãos, até mesmo quando alguém está sendo usado em profecia, ele julga a profecia. Segundo as Escrituras, espera aí. Quantas profecias estranhas, esta é a palavra, estranhas, nós já não ouvimos. Talvez você muito mais do que eu, principalmente os irmãos e irmãs que temos aqui de mais idade e principalmente também de mais tempo de crente. Quantas profecias estranhas, mas a vigilância está aí, no examinar, no julgar, e no não aceitar qualquer coisa. Não está no estudo, mas aqui, irmãos, neste como proteger o nosso coração, além da meditação das Escrituras, a vida de oração, para que a paz de Deus guarde este, da vigilância. Podemos citar aqui, por exemplo, também um pensamento voltado para as coisas do alto. Irmãos, o nosso pensamento precisa ser levado cativo ao Senhor. Não podemos permitir, irmãos, no nosso pensamento aquilo que não é proveitoso, que não é honesto, que não é de boa fama. Na sequência de Filipenses capítulo 4, que lemos, o versículo 8 vai dizer isso. Mas tudo o que é justo, honesto, de boa fama, que há virtude, nisto pensai. De forma, irmãos, que quando pensamentos maliciosos, pervertidos, vierem em nossa mente, irmãos, nós precisamos imediatamente repreender isso, buscando a Deus em oração. Talvez você já ouviu a expressão que mente vazia é oficina do diabo. Quando a Bíblia vai dizer, pensai nas coisas que são do alto, é como se a Bíblia estivesse dizendo, não esteja com a sua mente ociosa. Porque quando a nossa mente está vazia, está ociosa, irmãos, o inimigo vai lançar setas, vai nos levar a maus pensamentos. Mas quando eu e você estivermos com a nossa mente ligadinho no Senhor, pensando nas coisas que são eternas e celestiais, pensando, irmãos, no reino de Deus, então, irmãos, com certeza o nosso coração estará desta forma protegido e guardado destas setas do inimigo. Não dê lugar, não esteja com a sua mente ociosa e não está no estudo. Pensei que não íamos ter tempo, mas eu poderia citar aqui ainda, e aqui eu encerro, sobre como guardar o nosso coração, o não andar ocioso. Poderia ilustrar isso, irmãos, com a vida de Davi, o mesmo que iniciamos ilustrando este exemplo. Os irmãos lembram? Quando Samuel vai à casa de Jessé, ele vai avistar o primogênito e os outros filhos de Jessé, de boa aparência, e Deus vai dizer, não, Samuel, porque estes eu tenho rejeitado, porque eu não vejo como o homem vê,
mas eu vejo o coração. E Davi, o filho mais novo, mais jovem, tinha um coração segundo o coração de Deus. E foi este Davi que Deus escolheu. Foi assim que iniciamos o nosso estudo, né? Mostrando o porquê precisamos ter um coração agradável a Deus, porque Deus, ao contrário de mim e você, Ele olha para o nosso coração. E assim, ou seja, em Davi, eu quero encerrar este estudo com este último e quarto ponto sobre como guardar o nosso coração, como proteger o nosso coração, não andando ocioso. Davi, este homem segundo o coração de Deus, foi quando estava ocioso, num tempo em que ele deveria estar na guerra com os demais, mas ele decidiu ficar na sua casa, passeando, irmão Rafael, no alpendre, na gíria popular, de boa estava Davi. E foi neste momento, na sua ociosidade, ao invés de estar na guerra com o povo, que Davi caiu na tentação e pecou com Betseba. O crente não pode viver ocioso. Nesse sentido, deixa eu te dizer, proteja o teu coração, guarde o teu coração, se ocupando na obra do Senhor. Enquanto eu e você estivermos envolvidos, irmãos, com a obra do Senhor, não daremos espaço para o pecado. Irmãos, não devemos, irmãos, fugir da aparência do mal. Não devemos, irmãos, não dar lugar ao diabo só porque temos um cargo na igreja. Mas sabemos, irmãos, que quando temos um cargo, por zelo e por fidelidade àquele que nos chamou, nós muitas vezes pensamos, irmãos, antes de pecar, no nosso cargo, na posição que Deus nos colocou, na qual Deus nos chamou, e que honra é essa? Por isso, irmãos, eu costumo sempre pensar que o crente precisa estar ocupado. Porque quando o crente não está ocupado na obra, ele vai mais facilmente ceder ao pecado. Guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Medite na palavra. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Não deixe o inimigo trazer no seu pensamento pensamentos malignos, mas medite, tenha os seus pensamentos na sua decisão de cima. Não esteja ocioso e, sobretudo, vigie. Vigie, jovens. Guarde o coração que Deus nos deu. Igreja, irmãos e irmãs, vigie, guarde esse coração restaurado, habitado pelo Espírito de Deus que Deus te deu. Não deixe o seu coração se corromper, não deixe o seu coração se desviar, mas guarde ele, zele por esse coração, porque Deus está olhando para o nosso coração. Aleluia. Coloque-se de pé, por gentileza, eu quero orar com os irmãos. Com seus olhos fechados, antes de orar, quero fazer uma pergunta retórica, que você não precisa responder. Seus olhos fechados, nós vamos orar mediante essa pergunta. Se você estivesse vendo Deus olhando para o teu coração nesta noite, se você pudesse ver, se você estivesse vendo Deus olhando para o teu coração nesta noite, como você acha que estaria a fisionomia do Senhor? Será, irmãos, que Deus está alegre conosco nesta noite? Será que Deus está se agradando, irmãos, do nosso coração nesta noite? Nesta oração nós vamos apresentar também, irmãos, esses microfones sem fio, que nós compramos e que após então estará sendo para uso exclusivo do Reino de Deus. Grande Deus e Pai, meu Deus, eu quero primeiro te agradecer, Senhor,
Te agradecer, ó Deus, por cada vida que aqui está nesta noite. Daqueles também, ó Deus, que não puderam estar aqui, mas que estiveram conosco nas outras quartas e que através desta mensagem gravada irão ouvir, meu Deus, este último encontro deste tema, guarda o teu coração. Eu sou grato ao Senhor, ó Deus, pelos nossos irmãos. Eu sou grato ao Senhor, ó Deus, por cada um, ó Pai. Meu Deus, eu peço ao Senhor neste momento, o Senhor que conhece-nos por dentro, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão, ó Deus, das nossas vidas, ó Pai, em nossas fraquezas, em nossas imperfeições. Senhor, nas nossas ofensas, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, lava, Senhor, purifica-nos, meu Pai, em o nosso coração nesta noite, pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, que na cruz do Calvário foi vertido, por amor a mim e por amor aos que aqui estão, que o teu sangue nos purifique de todo pecado, para a glória do teu santo nome. Senhor, que este estudo possa permanecer em nosso coração, que possamos, ó Deus, verdadeiramente guardar o nosso coração, proteger o nosso coração destes males que estudamos, dentre tantos outros, aleluia, que possamos ter a nossa vida aplicada na oração, na meditação da tua palavra, pensando sempre nas coisas do alto, nos envolvendo na tua obra e vigiando, meu Deus, para não entrarmos em tentação. Meu Deus, eu oro neste momento pela nossa jovem Adriele, que está aniversariando, ó Deus, no dia de hoje. Abençoa ela, Senhor, que o Senhor lhe conceda muitos anos de vida e saúde em tua presença. Também apresento a ti, ó Deus, este pedido de oração da Joaquina. Senhor, vá ao encontro, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta, Senhor, dos vícios, ó Deus, liberta, Senhor, para a glória do teu santo nome. Abençoa, Senhor, este propósito da construção da sua casa própria. Senhor, da condição, da vida e saúde, ó Deus, para o trabalho. É o que eu te peço em favor da Joaquina. Também, e por fim, apresento, ó Deus, estes microfones, que serão, ó Deus, usados exclusivamente para o reino do Senhor, como instrumentos, ó Deus, para a pregação do teu evangelho, para o louvor e adoração do teu santo nome. Portanto, Pai, que estes microfones adquiridos possa ser útil para nós, ó Deus, nesta obra, nesta congregação. É o que eu te peço, ó Pai. Leva-nos em paz, ó Deus. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.